segundo o estudo escatológico que fala sobre a vinda do Cristo, Jesus virá em 3 fases. Primeira fase que ele virá como rei. Segunda fase, ele vai vir como juiz para julgar as nações. E em terceira fase que ele vai vir como noivo para arrebatar a sua noiva. Você viu a mensagem devocional que foi lida em cima desse altar? O reino do céu é semelhante a 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. Jesus, ele é o noivo, a igreja é a noiva. E como é que a noiva tem se comportado aí fora no mundo? O noivo chamado Jesus está de olho na noiva que é a sua igreja. Muitos têm se manchado, mas ele procura uma igreja limpa. Jesus é noivo, nós somos a noiva. Pensa comigo, noite de casamento. A expectativa maior não está no noivo. A expectativa maior sempre está na noiva. É verdade, Deus, filho. Todos querem saber o tamanho do vestido da noiva. O noivo está no altar, parado esperando a noiva. A igreja está e os convidados estão sentados, mas os seus olhos estão voltados para a noiva. Todos querem ver o calçado, a maquiagem, o cabelo. Querem observar as unhas da noiva, porque os seus olhos estão voltados para a noiva. No mundo espiritual não é diferente, também não. Existe um noivo chamado Jesus. Ele está 24 horas olhando para a sua noiva. Muitos têm se corrompido, mas ainda existe um povo separado, que não se mistura, que não se vende, que não se corrompe, e estão aguardando o arrebatamento da igreja. Mateus vai dizer que os discípulos, em particular, fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, fala para nós, explica para nós, que sinal vai acontecer sobre o fim do mundo. Fala para nós que sinal vai acontecer na tua segunda vinda. Jesus começa dizendo: acautelai-vos que ninguém engane. A palavra acautelai-vos quer dizer: tenha cuidado, para que você não engane e muito menos seja enganado. Os discípulos estão atentos à fala do Cristo, porque eles querem saber qual sinal vai acontecer sobre o fim do mundo. Jesus diz para os discípulos, dizendo-lhe assim: quando vocês ouvirem falar o quê? Rumores de guerra, nação contra nação. Que quando vocês ouvirem falar sobre fome, peste, guerra e terremoto em diversos lugares, isso daí não é o fim, mas são o princípio de dores. Os discípulos estão atentos à fala do Cristo. Agora, século 21, a época em que nós estamos vivendo, observa que esta fala aconteceu
há mais de 2000 anos atrás, hoje século 21, o que é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo a reta final da igreja de Cristo aqui na terra. Jesus falou que vai voltar, e a qualquer momento ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Os sinais estão acontecendo 24 horas diante dos nossos olhos, e o que me chama a atenção é que tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão guerreando um contra o outro, brigando um contra o outro, mas a nossa briga não é contra a carne e nem contra o sangue, porque a nossa morada não é aqui na terra, é na Nova Jerusalém. Portanto, nesta noite, conserta as tuas veredas diante de Deus. Aleluia! Quando vocês ouvirem falar sobre fome, não sou eu que falo, mas existe uma pesquisa que fala que a nossa nação brasileira é um número assustador de quê? De pessoas que morrem de fome. Existe uma praga, e esta praga não é em nossa nação só, não. É aos 4 cantos da terra. Como se chama o nome desta praga? Pandemia. Covid-19. A Covid tem se alastrado, se propagado. E o porquê isso tem acontecido? Sinais da volta de Jesus. Eu creio, Pai fiel. E espante os senhores, os irmãos aqui presentes. Tem igrejas e tem até líderes, pastores, que já não mais acreditam no arrebatamento da igreja. Dentro do capítulo de número 24 de Mateus, existe vários tópicos que fala sobre a vinda e sobre os sinais dos acontecimentos de Jesus. Mas existe um versículo pela qual você pode acompanhar. Esse versículo, para mim, particularmente, é o que me deixa muito preocupado. E conforme eu falar, você pode pensar junto comigo também. Jesus disse para os seus discípulos em cima do Monte das Oliveiras, Mateus 24, versículo 12: e por se multiplicar, veja que Jesus usou a matemática, e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. O amor de muitos vão se esfriar. Existe agora uma geração que é conhecida como a geração dos desigrejados. Quem já ouviu esse nome, desigrejado? Pastor, o que é desigrejado? É uma pessoa que antes servia a Deus, congregava, agora saiu da igreja. Alguns não praticam as coisas do mundo, mas não tem força mais de voltar para a igreja. Por quê? Cumprimento deste versículo. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos tem se esfriado. Por que isso? Existem pessoas que se via Deus, se espelhava no pastor, na irmã,
O pastor caiu, a irmã também caiu, o pecado se agravou e ele se entristeceu, distanciou da presença e da casa de Deus. Estão agora tristes, cabisbaixo. Mas para esse grupo ainda há esperança. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vão se esfriar. Parece que, só parece, que aquilo que se pregava há 20 anos atrás, há 30 anos, 15 anos, antes era pecado e hoje já não é mais pecado. O que tem de pessoas que perderam o temor da palavra de Deus. Você pode pregar em pecado, pode cantar em pecado, mas não vai poder entrar no reino dos céus em pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Portanto, nesta noite, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Próximo.